No coração do campo, nasce a força que alimenta o Brasil. E quem dá a voz a essa força, agora tem um espaço só seu. Está começando a Voz do Produtor. O programa oficial do Sindicato dos Produtores Rurais de Cerejeiras. Cotações, entrevistas, notícias e o que movimenta o agro. Direto da raiz pra você. Só aqui na sua rádio. Terra FM. Olá pessoal, tudo bem? Muito bom dia para você. Eu sou o seu amigo Giovanni. Agora são 8h03, sábado, dia 31 de maio, fechando esse mês e iniciando esse projeto, esse programa que nós anunciamos aqui. Estamos começando com muito carinho e com muita fé, com muita dedicação, a Voz do Produtor, um programa do Sindicato Rural de Cerejeiras, já com a presença do nosso amigo Jair Ferro, o nosso presidente do Sindicato de Cerejeiras, e também da Leiliane, aqui na nossa operação, a Simone também presente com a gente hoje. Jair, bom dia, seja bem-vindo aqui à Terra FM. Bom dia, Giovanni, Simone, Leiliane, aos amigos ouvintes. É com muito orgulho e entusiasmo que a gente vem trabalhando a criação desse programa, né, a Voz do Produtor, para poder levar informações e deixar o nosso produtor atualizado e informado do que vem acontecendo em cerejeiras na nossa região, no estado, no Brasil e no mundo. Leiliane, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Giovanni, bom dia, Jair, bom dia, Simone, bom dia, amigo ouvinte da Terra FM. Hoje a gente dá início, né, esse programa, trazendo para vocês informações sobre o agro local, né, o regional, nacional e até o internacional. Temos muitas novidades para contar para vocês aqui na programação de hoje. Tá certo, iniciamos aí com a cotação, né? Sim, importante os nossos produtores saberem aí o que está acontecendo, os preços na região de Rondônia, do Brasil. Fala pra gente. Hoje a saca de soja ela está saindo a R$ 101, né? A cotação da semana, fechamos ontem, sexta-feira. O milho, R$ 40 a saca. O preço da arroba do boi gordo está saindo R$ 267. E o nosso dólar comercial, R$ 5,67. Tá certo. Não podemos esquecer aqui na abertura do nosso programa da nossa apoiadora, né? Voi Jussara. Fala pra gente, Leiliane. Esse programa tem o apoio de Jussara Agroaérea. Voi Jussara, referência em aviação agrícola para Rondônia. Protegemos sua lavoura com tecnologia, responsabilidade e respeito à lei. Pulverização aérea segura e eficaz para quem valoriza produtividade e conformidade ambiental. Siga no Instagram, Voi Jussara. Tá certo. Seguindo aqui com o nosso programa, acontecendo curso técnico em agronegócio, Senar ETEC. Fala pra gente esse curso. Esse curso, ele é da rede Senar ETEC, é o curso técnico em agronegócio. É um curso gratuito, com diploma reconhecido pelo MEC. São aulas à distância e presenciais no sindicato. Quem tiver interesse em se inscrever pode ser presencialmente no Sindicato Rural de Cerejeiras ou pelo site etec.senar.org.br e são vagas limitadas. Jair, e a importância desses cursos aqui na região? Giovanni, os amigos ouvintes, nós, o Sindicato dos Produtores Rurais, nós temos uma história muito grande quanto a essa questão da administração desses cursos, né? Então, como a Leiliane mencionou, são cursos gratuitos, né, que o beneficiário desse curso não tem custas, né, porém tem os critérios de seleção, de classificação, e a importância desses cursos nós ministramos através das outras modalidades que a gente tem um pacote, a rede ETEC. Depois nós vamos falar também do programa, a TEG, que é Assistência Técnica e Gerencial. A nossa área de abrangência ela é bastante considerável, então nós aplicamos por ano aqui os cursos profissionalizantes para operador de máquinas, de coletadeiras, pulverização agrícola, né, operador de drone, que hoje, né, é o que está em evidência,
acima de 200 cursos por ano, Giovanni. Então, assim, nós temos uma referência a nível de Estado, a participação nossa do sindicato, isso já é histórico desde outros mandatos, com a participação efetiva, com o desenvolvimento, a capacitação dos profissionais. Certo. Seguindo aqui com o nosso programa, vários assuntos importantes, né, Leliane? Sim. Palestra dia 4 de julho, fala pra gente. 4 de junho. 4 de junho. Isso. Agora já. Próxima quarta-feira, no sindicato, a partir das 7 horas, teremos um convidado especial, o engenheiro Carlos Martinelli. Ele é especialista em segurança do trabalho. Ele vai falar sobre a palestra Conformidade Ambiental e Trabalhista em Depósito de Agrotóxicos. Essa palestra ela tem o apoio da ProSoja Rondônia, né, que é a Associação de Soja do Estado. E quem tiver interesse de participar dessa palestra pode procurar o sindicato ou confirmar presença pelo WhatsApp 69993351656. Na próxima quarta-feira, às 7 horas, no Sindicato Rural de Cerejeiras. São os informes do sindicato aqui no nosso programa, inscrições para assistência técnica e gerencial do Senar Rondônia. Fala Isso. pra gente. Também estão abertas as inscrições, né, para assistência técnica e gerencial do Senar Rondônia, em parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais. São 30 vagas para bovinocultura de corte e de leite. É um atendimento gratuito que o produtor vai ter com um especialista, um médico veterinário ou um zootecnista por 2 anos. As inscrições serão até dia 15 de junho. E o produtor que estiver interessado, né, em ter essa assistência pelo sindicato, em parceria com o Senar, pode procurar o sindicato para fazer a sua inscrição. Muito bem. Agora são 8h09, um ótimo sábado, um ótimo fim de semana para você aqui com o programa Voz do Produtor da nossa região. Jair, você juntamente com o Jair Golo estiveram na Rondônia Rural Show, esse evento tão importante que é tão divulgado, tão comentado, não só aqui na nossa região, mas também no Brasil inteiro. Conta pra gente essa sua passagem por lá. Giovanni, nós estivemos visitando a Rondônia Rural Show, fomos em alguns representantes, né, o Jair Golo como vice-presidente, eu na condição de presidente, levamos os nossos familiares também. A Leiliane está fazendo parte da nossa equipe de marketing, né, contratamos ela, como se diz, né, ela já está com um pé dentro do sindicato. Agora vamos tentar levar o outro pé dela para dentro do sindicato. Então nós fomos, Giovanni, conhecer, né, não só pelo sindicato, como daqui a pouco a gente vai falar também da Agrocom, que é meio que uma mistura, né, ali os diretores, para poder conhecer a tão famosa Rondônia Rural Show, que já está na sua 12ª edição, até para poder trazer mais informações. Nós temos aí, inclusive nós estávamos lá, e temos que lembrar bastante aqui também da nossa secretária executiva, a Tânia Brutti, né, que é a nossa carregadora de piano, nosso braço direito ali, que realmente conduz com muita maestria o nosso sindicato. E assim ela nos trouxe umas demandas de alguns produtores que têm intenção de que nós, o sindicato, a gente intermedie, né, uma visita de vários produtores à Rondônia Rural Show. A dificuldade nossa é a logística, né, porque daqui a Ji-Paraná não é tão perto, mesmo de carro, para você poder ir e voltar no mesmo dia, é bastante pesado. Nós nos organizamos com antecedência, né, a diretoria. Para você ter ideia, nós tivemos que ficar hospedado em Cacoal, porque em Ji-Paraná nós não conseguimos mais hotéis. Então nós fomos, né, ir umas 5, 6 pessoas. O nosso diretor jurídico da Agrocom também, o Dr. Mário Mendes, tem prestado algumas consultorias para nós no sindicato. Então nós saímos daqui no domingo, pernoitamos em Cacoal e fomos na segunda para Ji-Paraná, para a Rondônia Rural Show, voltamos à tarde, fomos na terça novamente e voltamos. Aí na terça nós voltamos para Cerejeiras. Então assim, as feiras em geral,
elas são muito atrativas, porque tem-se novidade a cada período, né? E com o produtor rural, quando a gente menciona aqui essa participação nossa nos cursos, nos desenvolvimentos, é porque realmente ele tem que acontecer, né? O produtor hoje, ele não pode mais pensar em ficar produzindo como ele produzia há 10, 15, 20, 30 anos atrás. Então o mercado hoje ele é bem mais exigente, as novas tecnologias estão aí, né? Uma das funções nossa do sindicato para com esses cursos, ou seja, a rede ETEC, que são os cursos técnicos, ou no programa TEG, como a Leiliane mencionou aqui, são cursos voltados e direcionados para a capacitação e o desenvolvimento do produtor. Ou seja, você produzir mais com menos. E nessa linha de raciocínio, Giovanni, Simone, Liliane, os amigos ouvintes, nós, em parceria com o Senar, nós temos uma gama de cursos e treinamentos que o produtor pode ter acesso a esses cursos, né? Esse treinamento. Então, nós temos vários exemplos a nível de estado, vamos falar do nosso estado de Rondônia, na cultura do café, que está vindo forte, né, em outras regiões do estado aí, e nós estamos trabalhando também para que possa ser implementado na nossa região, de produtor que começou produzindo lá 20, 25 sacas de café por hectare. Com a assistência técnica do Senar, nesta mesma área, ele passou para 75, 80, chegando até 100. Hoje nós temos regiões aqui no estado de Rondônia, a região de Alta Floresta, a região de Rolim de Moura, nós temos produtor ali produzindo até 150 sacas de café por hectare. Então, tudo isso vem com o quê? Com o desenvolvimento, com o conhecimento técnico e assim por diante. E é isso que nós almejamos, né? Que o nosso produtor, onde ele esteja, ele consiga produzir com eficiência e ter uma rentabilidade maior. Giovanni, e por falar em café, o sindicato tem o programa Agrinho, que é um programa desenvolvido aqui dentro do sindicato, que foi o programa piloto no estado, foi o primeiro sindicato a aderir a esse programa. E semana retrasada, o sindicato visitou, juntamente com os alunos da Escola Regina, a propriedade do Ricardo Dallazen, que é um produtor que introduziu essa cultura do café aqui na nossa região. E vamos passar um vídeo aqui para o ouvinte da rádio escutar o que é esse programa Agrinho. Tá no ponto aqui, né, Simone? Dallazen, o nosso cafeicultor, vai ter um evento lá na propriedade dele, Jair? Fala pra gente desse evento. Sim, próxima sexta-feira, né, dia 6, tem um dia de campo, né, para ele demonstrar, né, a cultura do café. Acredito até que já com o início da colheita, né, desse ano, que ele tem nos passado, e em parceria com a Emater, nós, o sindicato, também estamos apoiando o governo do estado, algumas empresas de revenda, né, e os interessados aí, né, o procurem, entrem em contato, porque o trabalho que o Ricardo vem desenvolvendo realmente é um trabalho muito técnico, né, muito avançada a tecnologia dele. Então vale a pena conhecer e valorizar esse trabalho dele. Ele está sendo um baluarte no desenvolvimento da cultura do café na nossa região. Quem sabe conseguimos trazer ele aqui no próximo programa? Exato. Para falar um pouco sobre essa cultura do café que ele está introduzindo. Show de bola. Complementando, Giovanni, a fala da Leiliane, o programa Agrinho é uma das bandeiras nossas do sindicato, que a gente conseguiu trazer para Cerejeiras como projeto piloto, né? Implantamos ele o ano passado, inicialmente na escola Irmã Dulce, com 200 alunos. Este ano ele foi estendido para a escola Regina Sperfeld, com mais 200, 250 alunos, né? E como ele foi um projeto piloto implantado no estado de Rondônia, este ano ele já foi estendido para os municípios de Porto Velho e Candeias do Jamari. Então veja bem, como a sede do Senar Rondônia é em Porto Velho, ele poderia muito bem ter sido implantado na sua redondeza, Porto Velho ou os demais municípios ali próximos. Porém, como nós, o sindicato, a nossa região, ela tem um histórico de produtividade. O início da agricultura mecanizada no estado de Rondônia começou aqui pela nossa região, e devido ao nosso relacionamento com
a FAPERON, que é a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Rondônia, e o Senar, cujo presidente, tanto da FAPERON como do Senar Rondônia, é o seu Hélio Dias, e nós temos já aí, através das outras gestões do sindicato, um bom relacionamento com ele. Então, por pedido nosso, ele se empenhou, conseguiu convencer a equipe técnica e pedagógica do Senar para que esse programa fosse implantado em Cerejeiras. Então, assim, para nós é um motivo de orgulho, de satisfação, né? Tivemos a visita com os alunos, parece-me que do 3º, 4º ano, alguma coisa assim, né, Sim. Liliane? Nos surpreendeu, Giovanni, o nível de interesse e de busca de conhecimento dos alunos. A curiosidade deles em saber. Curiosidade deles, assim, eles não se constrangeram. Eu digo assim, né, que se não fosse uma pessoa preparada com conhecimento como é o Ricardo, ele teria ficado em saias justas para poder responder à curiosidade dos alunos. Então, assim, isso tudo nos traz assim uma visão de que realmente nós estamos no caminho, né? Que realmente nós temos que investir na base, na formação da criançada, para que eles possam conhecer de onde que vem o leite, de onde que vem o café, de onde que vem o arroz que está no prato, né, a carne e assim por diante. Então é isso que nós buscamos. Certo. Jair, nesse primeiro programa, é importante fazermos aqui uma retrospectiva da Agrocom, não é? Esse evento tão importante que aconteceu esse ano, a segunda edição, dias 3, 4 e 5 de março, de abril. Fala com a gente. Giovanni, quando eu assumi a presidência do sindicato, que eu já estou no 2º mandato, e o nosso mandato são de 3 anos, eu fui conduzido à condição de presidente em 2021, eu assumi uma bandeira. Nós tínhamos alguns projetos que eu elegi como prioridade na minha gestão. Infelizmente veio a pandemia, né, as restrições do relacionamento, do convívio social foi restrito, mas as bandeiras que eu assumi, e divido isso com a nossa equipe de diretores, né, então eu vou mencionar aqui 4 projetos que eu procurei elencá-los como prioridade. Um deles foi a Agrocom, que até então, né, a Agrocom é a Associação do Agronegócio do Comércio Cerejeiras, que ela seria lançada inicialmente lá em 2021, quando começou a pandemia, como FEITEC, que seria a Feira Tecnológica. Depois, passado o período, né, a gente resolveu em consultorias, né, e tudo mais, até em registro de marca. A Agrocom hoje ela tem a sua marca registrada na lei das patentes, né, marcas e patentes do Brasil, de que poderia continuar como Agrocom, e pegou muito bem. Então, assim, a Agrocom, ela é uma feira que inicialmente ela teve o seu início dentro do Sindicato dos Produtores Rurais, né, onde foi apresentado pelo Rodrigo Matos, né, ex-gerente do Cicobi Crédito em Cerejeiras, um esboço, primeiramente para eu lá no Cicobi. Depois nós levamos para uma reunião da nossa diretoria no sindicato, depois foi convidado a SIC, ele apresentou para a SIC. Então, assim, a Agrocom, ela nos surpreendeu já desde da sua primeira edição, porque nós imaginávamos que iríamos criar uma feira caseira, né, modesta caseira, né. Então, assim, a primeira edição, o Dr. Mário Mendes, que é o nosso jurídico, né, lá da Agrocom, ele usa uma frase seguinte, que a Agrocom ela nasceu com a régua alta. Não é a questão de vaidade, de sermos vaidosos, de querermos estar com status e etc. Mas realmente ela nos surpreendeu, porque nós tínhamos uma previsão, um ponto de vista de que nós iríamos ter ali uma vitrine pequena, com 5, 6 expositores, né? E ela aconteceu daquela maneira. Para a segunda edição nos surpreendeu mais ainda, né? Porque a gente, por força das circunstâncias e algumas necessidades, mudamos de local, né? O desafio foi todo grande novamente, nós tivemos que começar do zero, né? Não tínhamos nada lá, era uma área de lavoura, e aqui queremos fazer menção e agradecimento, Giovanni,
ao Marcelo Lucas, da Central Agrícola, né, que nos cedeu aquela área. Nós temos lá um contrato com ele por 15 anos. Aquela área onde nós estamos construindo a sede da Agrocom, ele mais os parceiros dele, o grupo dele, fizeram a doação daquela área para a Agrocom. Então aquela área hoje ela é da Agrocom, né? E o movimento, né, a participação, praticamente nós triplicamos. A Leiliane tem esses dados, que ela também se dedicou, se empenhou. Tem sido uma grata surpresa para a gente, né, o empenho dessa... Eu chamo ela de menina, de moça, né, porque a gente já tem um certo grau de relacionamento, né, então ela veio nos ajudar, voluntário, assim como todos nós, Giovanni, que estamos à frente da Agrocom, somos todos voluntários. Hoje, para você ter ideia, nós não temos nenhuma pessoa remunerada na Agrocom. O que nós tínhamos, né, era o engenheiro técnico, agrônomo, mas ele se desligou. Então, o nosso trabalho é voluntário. Nós, a Leiliane, a Tânia, o Dr. Mário, a minha esposa e eu, criamos um grupo estrutural para nós organizarmos o planejamento da Agrocom. Porque o nível que ela chegou, nós não podemos mais trabalhar como amadores na Agrocom, porque realmente ela tem nos surpreendido, né? A gente fechou aqui, os levantamentos foram faturados em negócios esse ano mais de 150 milhões de reais, né? E esses dados, eles não são dados fictícios, são dados que a gente conseguiu algumas informações, inclusive na nossa visita à Rondônia Rural Show, nós visitamos alguns parceiros nossos, expositores aqui, e realmente eles confirmaram os valores efetivamente faturados. Então nós acreditamos que esses 150 milhões que nós divulgamos, que a Leiliane fez essa projeção, né, em divulgação, ele pode ser mais do que isso. E concluindo, né, eu já estou falando de 2 projetos, né, que foi o Agrinho e a Agrocom, e nós estamos com o 3º projeto, Giovanni, em andamento, que é o ponto de recolhimento de embalagens de agrotóxico, que isso é o calcanhar de Aquiles dos nossos produtores. A responsabilidade do produtor, ela acaba sendo terceirizada, dos responsáveis pelo recolhimento das embalagens, transfere para o produtor. A questão ambiental, né, tanto IBAMA como o IDAROM, eles têm sido implacável em cima das exigências em cima do produtor. Nós temos produtores aí que têm recebido multas altíssimas, né? E isso é uma bandeira nossa também. E felizmente, aí aqui eu também quero fazer uma menção ao nosso diretor Eugênio Demarco. Quando nós assumimos essa bandeira de trazermos para Cerejeiras um ecoponto, né, que é o ponto de recolhimento de embalagem, eu pedi para ele, falei, Eugênio, eu preciso que você me ajude. Na verdade, pedi para os dois, para o Claudinei e o Eugênio. Aí o Eugênio se prontificou. Tem mais de 2 anos que ele vem correndo atrás, né? Foi para Vilhena conhecer a Arpave, que é onde recolhe as embalagens da região. E assim, nós tentamos, né, na administração anterior, a cedência de um espaço, porque ela tem as exigências, as restrições, não foi possível. Felizmente, na administração atual, e aqui nós, né, queremos agradecer mesmo publicamente ao prefeito Sinésio, ao Saulo, né, porque tanto na Agrocom quanto neste projeto eles têm nos apoiado. Então foi cedido, em princípio, seria a cedência por um contrato de comodato aí por 20 ou 30 anos da Escola Rural Unicampo, na esquina da linha 6, que é uma escola que estava desativada, né, e em ruínas lá. Mas essa semana eu estive com eles, né, tanto com o prefeito quanto com o Saulo, chefe de gabinete. Eles estão encaminhando, e aqui, Giovanni, a gente quer fazer esse pedido para os vereadores, de que olhem com carinho para esse projeto, porque ele não é um projeto do sindicato, ele é um projeto da nossa região, que vai trazer uma certa comodidade e conforto para o produtor que utiliza dos defensivos agrícolas, né? Então, esta semana, quinta-feira, eu estive com eles. Eles estão mudando a destinação. Ao invés de fazer um comodato, eles já querem fazer uma doação direta dessa área com essas obras que tem lá
para a associação, que foi criada uma associação em Cerejeiras. Ela é filial da Arparo, que é a Associação das Revendas dos Produtos Agropecuários de Rondônia, sediada em Ji, Paraná. E aqui também fazemos um agradecimento profundo mesmo ao seu Gilberto Bojo, da Boa Safra, que assumiu junto com a gente essa bandeira aí, e estamos caminhando, né? Então são esses projetos a nível de sindicato que realmente a gente tem trabalhado. E para adiantar aqui um pouquinho, para deixar a Leiliane falar também, senão só eu que falo, nós temos um quarto projeto, Giovanni, que esse é bem desafiador, é bem complexo. A gente vem trabalhando em parceria com a ProSoja, com a Copama, né, que é o projeto de recuperação das áreas degradadas da nossa região. A gente tem como modelo um projeto desse implantado inicialmente em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, e de lá esse projeto se estendeu para outros municípios e outros estados e se tornou referência mundial, né? Então, eles, através da ex-secretária de Meio Ambiente do município de Lucas, que o sobrenome dela era Copete, né? Hoje ela mudou o sobrenome, mas hoje ela está como secretária do Meio Ambiente do Mato Grosso. Então esse projeto foi apresentado em várias partes do mundo, só que é um projeto muito complexo que envolve muitos setores, envolve Ministério Público, envolve IBAMA, SEDAM, né, Governo do Estado, prefeituras, mas enfim, é um outro projeto que nós temos também, que a gente está tratando dele. Tá certo, 8h29 aqui com o programa A Voz do Produtor, com o Jair Ferro, com a Leiliane. Leiliane, vazio sanitário e janela de plantio de soja. Vamos dando sequência. Giovanni, tu sabe o que é o vazio sanitário da soja? Não, eu quero Você sabe saber. por que tem essa medida protetiva? Não sei, eu Não quero sabe? saber agora. Então vamos lá. Esse vazio sanitário é uma medida contra a ferrugem asiática da soja, que é uma doença severa causada, né, nessa cultura, que afeta aqui no Brasil. A primeira vez que essa doença foi identificada foi em 2021 e causando perdas significativas na produção dos produtores. E essa medida desse vazio sanitário vai começar agora, dia 10 de junho de 2025, até o dia 10 de setembro de 2025. Esse período é obrigatório sem soja vivas nas lavouras aqui no Brasil. E o plantio ele só pode ser liberado a partir do dia 11 de setembro de 2025 até o dia 9 de janeiro de 2026. É uma medida aí que os produtores, né, com responsabilidade e conformidade com a legislação fitossanitária aqui no nosso Brasil. Tá certo, gente. 30 anos do sindicato, comemoração no mês de agosto, tá chegando aí, é tempo, hein, Jair? Pois é, 30 anos de história. 30 anos, né? 30 anos, nós estamos nos preparando, né, para esse evento, estamos programando, né, planejando um grande evento para os 30 anos, né, que o Sindicato dos Produtores Rurais ele foi fundado em dia 18 de agosto de 1995. Naquela época, reuniu-se um grupo de produtores liderado pelo então presidente, que a gente tem feito algumas homenagens. Inclusive, estamos, né, planejando de criar um memorial em homenagem aos ex-presidentes. Mas queremos aqui, Giovanni, os nossos reconhecimentos ao seu Sebastião Campoy, né? Ele é um dos pioneiros da nossa região. Inclusive nós estamos tratando na nossa diretoria, de repente, até criar um auditório, alguma coisa mais em homenagem a ele. Porque se o sindicato existe hoje em dia e atuante da forma que é, alguém lá atrás, há 30 anos, teve essa ideia, né, de criar o sindicato. O nosso sindicato ele passou um período desativado, né, que realmente desmotivou os produtores. As épocas eram outras, né, questão de informação, de conhecimento, e em 2009 ele foi reativado, né, sobre a liderança, né, do então meu ex-sócio do escritório, o seu Ayrton Gomes, né, reativou o sindicato e começou numa salinha ao lado ali do escritório líder,
depois já na gestão do Jair Golo, construiu aquela sede que nós temos. Então, assim, nós temos uma bela de uma estrutura, né? A estrutura é própria nossa do sindicato, bastante ampla, bastante espaço. E estamos nos planejando para fazer esta comemoração dos 30 anos. Então, de antemão, a gente já convida os produtores para começarem a se manifestar. Já tem data marcada, né, Jair? Já, vamos ver a data aí, né, Leiliane? Deixa eu abrir aqui a agenda. Porque a data de fundação é 18 de agosto, porém, por questão de cair no dia da semana, né, o que nós temos aí? No dia 22 de agosto será aniversário de 30 anos do Sindicato Rural de Cerejeiras. 22 de agosto. Então, bacana. Senhores, anotem nas agendas aí, sintam-se todos convidados para poder estar com a gente. E só falando mais alguma questão, Giovanni, não sei como é que está o nosso tempo aí hoje, né? Primeiro programa, meio no improviso, né? Nós estamos criando esse ano em parceria com a Copama, com a ProSoja e outras entidades, esses ciclos de palestras, né? Então, no dia 30 de abril, nós temos uma palestra bastante movimentada, com a presença de técnicos do IBAMA, do IDARON, né? Agora mesmo, como a Leiliane anunciou, dia 4, nós temos mais uma palestra sobre a questão trabalhista e conformidade com os depósitos de agrotóxicos, porque nós temos a incumbência de levar a informação para o produtor rural. E aproveitando o ensejo, Giovanni, queremos aqui agradecer o espaço, né, que você tem sido grande parceiro nosso, né, do sindicato, da Agrocom e de outras entidades, que é a maneira mais prática que nós temos de que a nossa mensagem chegue a vários interessados ao mesmo tempo, né? Sem dúvidas. Vamos aqui para a parte final do nosso primeiro programa, que com certeza, né, virão outros aí, com participação dos produtores da região. Estamos aqui nos matando, né, Simone, para tentar entender essa operação aqui com o vídeo, não é fácil. Ao vivo é assim mesmo, acontece na TV, acontece até no Jornal Nacional, né, Leiliane? Vamos lá com a pauta do Giro de Notícias do Agro. Vamos falar sobre as notícias que movimentam uma semana no agro. Soja. Colheita de soja 2024-2025 está praticamente concluída no Brasil, segundo a Conab. Milho. Colheita do milho de inverno, safrinha, já começou no país. Até domingo 25, 0,3% da área havia sido colhida. Pecuária. Zona livre de aftosa sem vacinação. Certificação fortalece a imagem da pecuária e permite acesso a mercados mais exigentes, diz CNA. Reconhecimento foi oficializado pela Organização Mundial da Saúde Animal nesta quinta-feira em Paris, França. Café. Preço em baixo no mercado doméstico, robusta lidera quedas. Redução impulsionada por colheita avançada e estimativa de safra recorde. Internacional. Plantio de soja avança nos Estados Unidos e supera a média histórica. Dados do USDA indicam que o país ultrapassou a marca de 70% ao trabalho com o grão, em uma área estimada de 33,79 milhões de hectares. Bacana. Interessante, né, gente? Esses dados. Sim, Giovanni, porque nós não vivemos mais numa ilha, né? Hoje todo o mercado ele é internacional, né? O intercâmbio dos mercados, né? Então o que se produz mais em uma região se comercializa para outra e assim por diante, né? Então, assim, vamos falar exclusivamente do agronegócio brasileiro. O agronegócio brasileiro ele é responsável por em torno de 25% do PIB do Brasil, né? E ele é responsável pela geração de milhares de empregos no Brasil. Então, veja bem, nós falamos agora de 30 anos do sindicato. Há 30 anos atrás, nós tínhamos uma população mundial bem menor, né? Para você ter ideia, vamos falar aqui em 1982, estamos com 43 anos, né, para agora. Eu me lembro bem dessa época, eu já era nascido já, né, bem jovem ainda, mas fazendo uma referência à Copa do Mundo de 1982.
Nós tínhamos uma seleção brasileira que jogava por música, então liderada pelo saudoso técnico Tele Santana. Para quem é amante do esporte, do futebol, vai se lembrar dessa fase. O Brasil foi derrotado pela Itália naquela Copa com 3 gols de um artilheiro chamado Paulo Rossi. Rossi é uma marca de uma arma de fogo, né? Até então, aquele atleta não tinha marcado nenhum gol. E marcou logo 3 no Brasil, né? E eles criaram uma paródia da seguinte forma: com 3 tiros de Rossi, abatemos 22 canarinhos, que era a seleção brasileira, que era denominada de seleção canarina, por causa da camisa amarela, e 120 milhões de brasileiros. Quer dizer, o Brasil, pela história, foi descoberto em 1500, né? Então demorou-se 400 e poucos anos, né, para chegar a 120 milhões de brasileiros. Nós estamos falando em 4 décadas. O Brasil hoje tem mais de 200 milhões de habitantes. A população mundial já atingiu o número de 8 bilhões de habitantes. Então é muita gente para ser alimentada todos os dias, Giovanni. E existem estudos, né, da FAO, que é um braço da segurança alimentar da ONU, que projetava assim: se até 2020 não aumentassem 50% os bens de consumo, teria muitas pessoas passando fome no mundo. E que até 2020 nós já passamos, né? E está se planejando agora 2050. Há necessidade, Giovanni, de dobrar a quantidade de bens de consumo para que a população, parte dela, não seja dizimada por falta de alimentos. Existe as regiões, por exemplo, Europa, né, não tem mais para onde expandir a sua produção. Estados Unidos está limitado. Resta o que? África, que tem muitos desafios, e América do Sul, né? Então, América do Sul, o Brasil é o maior país. Então, nós temos espaço, não há necessidade de que se abram novas áreas, mesmo que nós temos ainda o limite, né, que pode ser aberto, mas existem as restrições. Então, só em áreas degradadas do Brasil e com a capacitação, a implantação de novas tecnologias, o Brasil é capaz de dobrar e triplicar a sua produção. Então, você está produzindo, você está gerando bem, está gerando royalties, você está gerando PIB, você está gerando riqueza, está gerando emprego, e é isso que nós almejamos. Esse Brasil nosso é muito grande, ele é muito produtivo. Você viaja ele de norte a sul, você vê um povo ordeiro, trabalhador. O que atrapalha um pouco, às vezes, são os governos, né? Se o governo não atrapalhar, o produtor faz com excelência a sua tarefa de casa. Gente, vamos fechando aqui a primeira edição do programa Voz do Produtor. Nós pedimos perdão para você de casa aí pelas falhas, né? Não é fácil não começar um programa aqui, um projeto com áudio e vídeo, e vem novidades aí, né, Leila? Sim, para o ouvinte que está na Rádio Terra FM, esse programa não vai ficar somente aqui na rádio, estamos estendendo ele para o YouTube, estamos gravando todo o programa, a programação de hoje. Logo a rádio, junto com o sindicato, vai disponibilizar o link para vocês conseguirem assistir também ali com a tua família, em frente à TV, no notebook ou no trabalho também ali. Quando tá ali trabalhando, coloca do ladinho ali para dar uma espiada no nosso programa Voz do Produtor. É uma iniciativa muito linda, tem muita coisa sendo planejada para vocês, amigos, coisa muito boa mesmo. Fiquem de olho na programação aqui da rádio, que tem coisa boa vindo por aí. Tá certo, muito obrigado pela sua vinda. Obrigado, Giovanni. É uma coisa diferente pra gente, que tá ali sempre atrás das câmeras, vindo aqui hoje dentro da rádio e falar com o ouvinte. É diferente, mas é algo que dá uma experiência muito, muito boa. Jair, muito obrigado. Giovanni, agradecemos, né, mais uma vez a você, a Simone, a rádio, né, nos orgulha bastante de estarmos aqui. A Leiliane tem nos auxiliado bastante na construção desse programa. Hoje o programa experimental aí, tivemos algumas falhas e etc., né? Mas é assim mesmo, né? Vai se corrigindo
e acreditamos que o foco ele vai ser atingido, o objetivo, né, que é levar informações e esclarecimento para o produtor rural. E nos colocamos à disposição, Giovanni. Nós estamos lá na rua Costa e Silva, ao lado da antiga Cibrazen, antiga Cerâmica Alice, né? Nós estamos com a nossa equipe bastante reduzida em virtudes aí de questão de maternidade, mas a partir do mês que vem agora a gente já está recompondo a nossa equipe, né? E estamos de portas abertas. Temos vários serviços que o produtor rural ele pode utilizar desse serviço. Faça uma visita, vai lá, fale com as meninas que estão lá, a Tânia e a outra secretária nossa lá, Geisiane, né, para poder atendê-los. E agradecemos o Giovanni, como a Leiliane, né, acabou de mencionar, vamos ter bastante novidades e informações para o amigo produtor. Fazer um agradecimento especial, Giovanni, ao Rodrigo de Farias e a Tayla, da Voz Jussara, que acreditou nesse programa, está vindo junto com nossos apoiadores, nossos patrocinadores aqui. E essa semana também a gente pretende fazer uma visitação a eles lá na Voz Jussara, lá no hangar de avião deles, para trazer um conteúdo bem legal sobre a empresa deles, que é uma empresa grande, uma empresa que traz tanto benefício para o nosso município, né? E agradecimento especial muito, Tayla, Rodrigo, por confiarem nesse programa, por acreditarem no sindicato. Tá certo. Sábado que vem, se Deus quiser, tem mais, a partir das 7 horas da manhã. Hoje atrasou porque a gente estava aqui produzindo, apresentando, tomando café, aquela coisa toda, né, gente? Tá certo, valeu a experiência de nós conhecermos também como não é fácil a vida de produtor, de locutor, né, produtor de vídeo e assim por diante. Tá bem? Verdade. Muito bem, muito obrigado a Simone também, que nos ajudou aqui. O Fábio, lá de São Paulo, grande Fábio, nosso parceiro de longa data, está nos ouvindo, lá no litoral. Que tá bom, mal, né? Está indo longe, né? Deve estar frio lá, não está muito bom para eles. Se está frio para nós aqui, imagina, né? para eles lá. Pois é. Valeu, Fabinho, muito obrigado, Jair. Muito obrigado a você, aos nossos amigos produtores da região. Sábado que vem estaremos de volta aqui, se Deus quiser. Amém. Se Deus quiser, Giovanni. Até sábado, às 7 da manhã, com bastante conteúdos. Talvez um pouquinho atrasado, que nem hoje, mas vamos estar por cá. Uma hora nós acerta a hora. Uma hora nós acerta. Valeu, gente. Certo. Você ouviu a Voz do Produtor, o programa oficial do Sindicato dos Produtores Rurais de Cerejeiras. Terra FM.